Senhores, sejam muito bem-vindos. Aqui do meu lado direito, se apresenta, Gui. Prazer a todos, então, me chamo Guilherme Adami, também sou médico residente aqui em Medicina do Esporte pelo HC das Clínicas de São Paulo. E do meu lado esquerdo... Meu nome é Luca, também sou médico residente aqui no HC, aqui na USP em São Paulo, e nós estamos buscando trazer conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes. E essa semana acabou que teve um grande boom, né, no meu Instagram, porque eu acabei anunciando que nós estamos fazendo uma pesquisa no INCOR com atletas fisiculturistas, e uma grande página, Brasil Bodybuilding News, gostaria de ressaltar e agradecer a ajuda de vocês, ajudou a divulgar essa pesquisa e realmente, primeiro ponto, tenham paciência, tá certo, pessoal? A pesquisa demora, tô recebendo muitas mensagens, né, vocês acelerando um pouquinho, mas tenham calma, a pesquisa demora, inclusive amanhã a gente já vai ter testes pela manhã, eu vou gravar e vou mostrar para vocês como vão ser os testes. E essa live, a gente decidiu por esse tema porque o atleta fisiculturista, principalmente o atleta fisiculturista que usa esteroides, está apresentando grandes problemas cardíacos. Então, assim, cada semana, antes eu diria cada mês. Hoje eu digo, a cada semana um atleta de fisiculturismo morre por conta de algum desfecho cardiovascular. Isso está virando uma coisa extremamente comum, inclusive vai ser objeto da nossa pesquisa futuramente. Então, Gui... Atletas jovens, né, cara? E atletas jovens. Então, Gui, me diz, o nosso intuito principal da live vai ser estimular alguém a usar esteroide? Não, de forma alguma, né? Acho que até pelo contrário, a nossa ideia aqui, como o Luca falou, não é ficar dando nossa opinião sobre se a gente acha certo, acha errado, o que tem que fazer ou não. Mas sim trazer fatos sobre quais são os verdadeiros riscos do uso desse tipo de medicamento, pensando em doses suprafisiológicas, que é o que o pessoal que está assistindo a live, eu acredito que se interessa. A gente também não vai falar aqui de dose fisiológica, TRT, enfim, tratamento de condições clínicas, porque daí a gente está falando de outro tipo de condição. A gente pode até diferenciar, acho que o que é isso, né? Qual que é a diferença de uma TRT para um ciclo? Só para o pessoal entender sobre o que a gente vai falar hoje. Tá, então vamos definir, né, de forma simples aqui para o pessoal entender. Eu acho que é uma informação muito conflitante. Tem muita gente que fala que é uma terapia de reposição hormonal, mas na verdade não está fazendo isso. Primeiro porque para você repor, o hormônio precisa estar em falta. E você precisa repor em doses fisiológicas. Então, existem diferentes definições, né, dessa quantificação aí da testosterona, mas em torno ali de 300 seria um valor de corte, então pessoas que têm abaixo disso, associado a sintomas, seria um hipogonadismo, e aí teria uma indicação, óbvio que descartando as contraindicações, de fazer a reposição. Tudo fora disso, ou seja, se a pessoa não está tendo sintomas, se a pessoa não está com a testosterona em níveis baixos, ou se a pessoa vai usar doses suprafisiológicas, nós não estamos falando de terapia de reposição hormonal. Um ponto que eu acho que vale a gente ressaltar aqui é que terapia de reposição de testosterona é feita, por mais que o nome sugira, mas tem que ressaltar aqui, com testosterona. Se o teu médico passou nandrolona, hemogenin, oxandrolona, metenolona ou qualquer tipo de outro hormônio, você pode estar fazendo qualquer coisa, menos reposição hormonal. Reposição hormonal é terapia de reposição com testosterona. Outros hormônios não entram nessa jogada. Exatamente. Então, só para a gente contextualizar, que são temas diferentes, mas o João já pincelou aqui por que esse é um tema relevante, a gente falar sobre, né, alteração relacionada ao sistema cardiovascular e uso de esteroides anabolizantes. E eu diria que esse talvez seja o principal fator que aumenta a mortalidade em indivíduos que usam esteroides anabolizantes. Você concorda, João? Concordo. Inclusive, o maior fator, ele é silencioso, Luca. Verdade. O atleta de fisiculturismo, ele tá sofrendo, o coração dele tá sofrendo e ele não sente. Quando ele chega no teu consultório, João, geralmente, o que ele reclama para ti? O atleta que procura o médico do esporte. Hoje, Gui, eu vou te dar o exemplo do que aconteceu hoje. Hoje vieram atletas falar comigo por medo. Medo, simplesmente medo. Mas se fosse um futuro não tão distante, ou um passado não tão distante, na verdade, viriam porque tem acne, porque desenvolveram ginecomastia ou perda de libido, mas dificilmente alguém viria preocupado em tratar uma hipertensão, em tratar uma dislipidemia, em tratar uma insuficiência cardíaca. Por quê? Porque são exames, são sintomas que não aparecem. São alterações que já tem de um coração que está sofrendo, mas o cara não sente, não é visível para ele.
Então, muitas vezes, um IC no estágio inicial, bem inicial, a gente diz até uma pré-insuficiência. É uma pequena perda de desempenho, um discreto cansaço, que o cara às vezes acha que é porque perdeu, pesado, né? porque ele está pesado, ou porque ele perdeu o condicionamento, é que só fazer o aeróbico vai resolver. Então, assim, o fator principal, Luca, que eu mais me preocupo no meu consultório, no usuário de esteroide, é a hipertensão. Exatamente, né? Hoje se a gente for pegar aí os estudos mais relevantes, eles falam de uma prevalência, né? O estudo Harlem, por exemplo, de 41% de hipertensão em usuários de esteroides anabolizantes durante aquele período de uso, né? Durante aquele ciclo. Exatamente. E aí, a gente levanta uma outra questão. A hipertensão, ela já é quando uma condição está estabelecida, mas ela pode ser causada por alguns fatores que estão relacionados a esse uso de esteroides, né? Então, a gente falaria que ela é multifatorial. Exatamente. Por exemplo, algo que acontece, né, João? É um aumento da retenção hídrica, um aumento da retenção de líquido. Isso tem a ver com a parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a parte de rins ali, e a pessoa retém mais líquido. Logo, aumenta a pressão, porque esse líquido está dentro dos vasos dela. Também existem outras questões que podem aumentar a pressão. Quais poderiam ser outros exemplos associados aos esteroides? O cara que está usando esteroide, geralmente, ele quer crescer, ele quer ficar grande. E quanto maior você está, quanto mais massa muscular, seja massa magra ou não, que esse indivíduo tem, maior vai ficar a pressão dele, não tem jeito, né? Mais sangue ele vai ter que mandar para os tecidos, né? Então mais força aquele coração vai ter que fazer. Exatamente. Então normalmente uma pressão que altera muito no usuário de esteroide é a pressão arterial sistólica. Que é aquela força que o coração vai ter que fazer. Tem que bater mais forte para conseguir irrigar esse músculo, né, cara? É muito mais fácil você irrigar um físico de 80 quilos do que um físico de 120, pensando que o cara é fisiculturista. Além disso, o esteroide, por si só, ele aumenta o tônus adrenérgico. Então, ele dificulta a vasodilatação arterial. E uma artéria mais contraída aumenta também a pressão arterial, porque ela aumenta a resistência vascular periférica. Sem falar que o esteroide ele tem efeito direto no coração. Exatamente. Certo? Ativando vias de receptor androgênio, e essa via de receptor androgênio, ela traz por si só um grau de fibrose nesse coração. Então, além da hipertensão arterial, a gente está falando também de uma insuficiência cardíaca. Perfeito. Certo? E é interessante a gente saber dessas vias, porque existem alguns medicamentos que nós vamos fazer para bloquear algumas dessas vias. Então, a gente está falando do sistema renina-angiotensina-aldosterona, são uma série de hormônios que nós fazemos medicações para bloquear essa progressão. Se a gente está falando de um tônus adrenérgico aumentado, a gente está falando de medicações que vão diminuir esse tônus adrenérgico. Mas, como eu falei, existem vias que são de acesso direto. O esteroide tem efeito direto no coração. O esteroide tem efeito direto no vaso arterial, que não existe medicamento que a gente controla. Exatamente. Então, acho que o ponto que eu quero deixar na mesa é que, além dos colaterais, o uso de esteroide em dose suprafisiológica, mesmo com acompanhamento médico, por melhor que o médico seja, não é isento de riscos. Concordo totalmente. Não é isento de riscos e existe uma diferença em como vai ser essa resposta, tanto para efeitos positivos quanto para efeitos colaterais, a depender do indivíduo, né, João? Pessoa, né? A gente pode controlar os outros fatores relacionados ao hormônio, mas existe uma individualidade biológica. Então, você não consegue prever quão grave vai ser aquele colateral naquele indivíduo. Perfeito. Você pode trazer alguns exemplos de casos que você conhece na prática, né? Eu atendi um atleta, na verdade um pseudo-atleta, o cara que queria competir, Exatamente. fez um ciclo de Deca e Dura, uma dose baixa, 300 miligramas de cada por semana, 250 de um e 300 do outro. 12 semanas o cara desenvolveu a alteração do estremo miocárdico. Conheço outros que fez um ciclo de Deca e Dura na mesma dosagem o ano todo, foi fazer a avaliação cardíaca e não tinha alteração nenhuma. Eu acho que todo mundo tem aquela história do vô, do tio ou do vizinho que é tabagista, fumou a vida inteira e chegou aos 95 anos, né, cara? É a mesma coisa no esteroide. E nunca teve câncer de pulmão. Nunca teve câncer de pulmão, Então. nunca teve falta de ar, nunca teve nenhum problema. Né? Acho que é a mesma coisa com o esteroide, cara. A gente vai pegar pessoas que num único ciclo de 12 semanas vão acabar com o coração, enquanto outras vão usar a vida inteira e talvez nunca tenham colaterais. E o problema é, a gente não consegue prever quem vai ser cada um. Então, assim, no momento em que você entra para essa vida, você tem que estar disposto a, se eu for o azarado que vai desenvolver a IC com 12 semanas, eu vou me arrepender ou ainda assim vou achar que valeu a pena? Se você considera, não, valeu a pena, então beleza, tome essa decisão.
Agora, entenda que esse risco existe e que não importa o exame que você faça, o médico te acompanhe. A gente está aqui para tratar. Agora, evitar que aconteça complicação, É muito não tem difícil. como. E lembrando que todas essas complicações, elas dependem da individualidade biológica, dependem da dose, tempo de uso, quantidade de drogas. Alguns esteroides, eles são mais cardiotóxicos do que outros. Classicamente, a trembolona ela é mais cardiotóxica do que outros. Nós não sabemos ainda se é feito direto do esteroide ou se são os contaminantes que vêm junto da trembolona. Porque nós sabemos que trembolona, eu acredito que seja o esteroide mais sujo que existe, que é do mercado paralelo. Eles compram sal da China ou pegam da agropecuária, enfim. Exatamente. É um medicamento extremamente sujo. Então, dose, tempo de uso, individualidade biológica, qual tipo de hormônio usou, tudo isso vai interferir na resposta danosa para aquele coração, né? Então, quando você me pergunta ali, ô Luca, a primeira coisa que o cara que usa esteroide chega no meu consultório é, velho, tem alteração? Primeiro ponto do nosso tratamento, que eu acho que a gente pode pensar nisso, é reduzir ou retirar o esteroide. Claro, o cara vai... É uma discussão, uma conduta que eu vou discutir com o paciente. Sim. Vou compartilhar com você que está assistindo. Não vai ser uma decisão minha. Eu não vou julgar, eu não vou A gente reprimir. não está aqui para fazer juízo de valor, né? A gente não está aqui para fazer juízo de valor, mas a gente está aqui para falar, olha, tem tal alteração, se não fizer tal coisa, vai piorar. Exatamente. Eu acho que o nosso papel, né, como profissional da saúde, é justamente acolher esse paciente, porque se você julgar, se você discriminar, eu acho que você acaba afastando essa pessoa de uma possibilidade, de uma oportunidade de ter um cuidado e de receber informações que vão possivelmente melhorar a sobrevida dela. Então você acolhe, você avalia a situação, tanto do uso quanto dos planos dessa pessoa, e aí você, é o que você falou, o primeiro passo é essa pessoa cessar o uso, ou se ela estiver usando doses muito altas, diminuir, né, até chegar no ponto de cessar, enfim. Mas compartilhando a decisão com a pessoa. Isso não é algo impositivo no sentido de você fazer a pessoa aceitar a todo custo. De forma alguma. Eu lembro que eu tenho isso muito claro na minha mente. Eu rodei no internato um estágio de hepato, né, em que clássico, paciente cirrótico por causa alcoólica, e o cara estava na fila do transplante, mas às vezes ele era tirado da fila porque ele voltava a beber. E beber é um dos critérios de exclusão para o transplante hepático, certo? Mas mesmo assim, mesmo o cara bebendo, com cirrose, com indicação de transplante, o médico do hospital, o hepatologista, não abandonava o tratamento daquele paciente. Ele ainda tentava tratar uma alteração, uma ascite que aparecia, uma descompensação, fazia paracentese, fazia antibiótico, tentava tratar, diminuir inchaço, fazia de tudo para compensar aquele cara, mesmo sabendo que aquele cara estava doente por conta do álcool e continuava bebendo. Sim. Então, por que no usuário de esteroide, que está com cardiopatia importante, por mais que esse cara opte, que é uma decisão dele, utilizar o esteroide, se manter utilizando o esteroide, a nossa função é educar, é mostrar que está errado, tentar tratar e tentar controlar os danos. Mesmo que aquele cara não queira para uso. Essa é a minha visão. Eu acredito que médicos vão ter visões diferentes desse tema, mas isso é a forma que eu penso, porque outras especialidades fazem assim. Praticamente todas as outras áreas análogas a gente poderia comparar, como o tabagismo, uso de drogas, obesidade, diabetes. Você não vê o cara julgando o tabagista, né? Você não vê o cara falando que é uma chaminé, tem mais aqui morrer. Você nunca vai ver um médico pneumologista falando isso. O cara ele vai atender, vai acolher, vai orientar que tem que parar? Vai orientar. Mas mesmo que o paciente não pare, você vai tratar, cara. Você vai dar uma lenha pro cara, você vai dar o espeto pro cara, você não vai deixar ele ficar ali com a falta de ar. Eu acho que é a mesma coisa na nossa área. Tem que explicar ao paciente que ele está sofrendo um risco e que se ele não parar, esse risco vai ser cada vez maior. Mas se ele está disposto a sofrer esse risco, ele não vai parar, o teu papel não é abandonar ele, deixar ele entrar numa ICFR ali e é isso aí. A gente tem que, pelo menos, medicar o cara e tentar conter um pouco o colateral. Eu concordo. E aí, você, Luca? Não, eu concordo. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que se você não fizer essa abordagem, né, acolhendo o paciente, entendendo os motivos dele, o paciente vai ter menos chance de cruzar com outro profissional que se interesse pelo tema, que saiba manejar essas complicações, que alerte o paciente sobre os possíveis riscos que ele está correndo no futuro e, consequentemente, vai estar não oferecendo o melhor que ele poderia para aquela pessoa. Nós, médicos, vamos marginalizar o paciente, é isso. Exatamente. A gente vai excluir a possibilidade desse cara ter um tratamento adequado. E sabe qual é o maior problema? Qual é? O coach não vai fazer isso. Ah, não vai.
o coach vai acolher ele, vai falar, não, fica tranquilo que isso não é nada, vão aumentar, você tá desanimado, você tá mais fraco no treino, é porque tá com pouco hormônio, vamos colocar uma trembo aí no meio. É isso que acontece quando o médico não acolhe, não explica o que está acontecendo. Ou então o cara vai abrir um Instagram desse, um TikTok, vai ver um Reels de 15 segundos de um gordinho que se entope de hormônio falando, tal medicação protege o coração, tal medicação protege o fígado, tal medicação protege o rim. Sendo que, o cara não sabe nada dos colaterais que esse medicamento pode trazer, não sabe quais são as contraindicações daquele medicamento que ele está orientando o cara a tomar. Então, poxa, a gente está perdendo espaço de tratamento para o cara do TikTok. Totalmente. Para o cara do Rios. Porque nós estamos sendo negligentes. Nós, objetivamente, estamos sendo negligentes com esse paciente. Exatamente. E eu ouvi uma frase esses dias, né, que é quando o bom profissional, mais vale o bom médico, não se posiciona, ele abre espaço para o mau profissional se posicionar e o paciente dele só vai ter acesso a esse profissional. Então é importante fazer isso que a gente está fazendo, no sentido de disseminar informações que sejam embasadas em estudo científico, de forma a levar conhecimento para as pessoas, para a gente evitar que existam esses desfechos. Mas sem julgar, né? Sem afastar a pessoa. Deixa eu dar uma pergunta para vocês aí antes de a gente entrar nas medicações em si. Vocês acham que todo paciente que usa esteroide tem que usar cardioprotetor, hepatoprotetor, protetor renal? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? O cara começou a usar esteroide. É mais seguro, então ele já colocou outras medicações juntos para proteger esses órgãos. O que você acha? Ou você acha que não? Gui, eu não concordo. Não concordo. Eu acho que o cara que decide usar esteroide, seja em dose supra, seja em TRT, ele precisa de acompanhamento. E se começar a aparecer alterações, e é por isso que é importante ter um médico que entenda do tema, porque se ele não souber do tema, ele não vai saber o que investigar, e se ele não investigar correto, ele não acha. Então, esse é o primeiro ponto. É usar coisas, usar medicamentos, usar protetores, entre aspas, quando aparece alguma coisa. Você concorda com isso, Luca? Eu concordo. Eu acho que não existe uma receita de bolo pronta que vai funcionar para todo mundo. Existe no TikTok. Exatamente. Ele fala, toma tal medicamento, toma tal outro que vai proteger o coração. É isso que eu vejo na minha prática, cara. O pessoal é muito simplista, sabe? Inicia o ciclo, não é só eu tomar uma silimarina que meu fígado tá show. Eu vou tomar um tamoxifeno que não vai ter ginecomastia. Eu vou tomar um ramipril, acabou aí ser. Quem dera fosse assim simples, né? Quem dera se fosse tão simples. Inclusive, a gente vai entrar na primeira parte. Recebemos o paciente no consultório, Luca. Primeiro ponto da nossa consulta. O que a gente faz? Primeiro momento. Acho que o primeiro momento é você avaliar esse paciente, né? Você vai conversar com esse paciente e entender todo o cenário. Há quanto tempo ele está fazendo os esteroides, você vai perguntar sobre o histórico dele, histórico familiar, se ele já tem alguma comorbidade inserida, você vai fazer um exame físico muito bem feito, avaliar pressão, frequência, a gente estava falando sobre velocidade de pulso, por exemplo, para você saber quais serão os próximos passos que você vai fazer. Né? Perfeito, Luca. Inclusive, o FADA, que ele publica um artigo agora em 2023, ele faz um guideline do que o médico deveria investigar no usuário de esteroide. Primeira consulta é sempre isso, anamnese, exame físico, não dá pra gente fugir. Então, a coisa básica da consulta, básica de uma consulta presencial, é aferir pressão arterial. Colocar o manguito ali, ó, insuflar, auscultar, ou faz um manguito digital, é aferir pressão arterial. Não dá para passar numa consulta médica. Uma pessoa que usa esteroide, a gente não aferir pressão. Esse é o primeiro ponto. Qualquer paciente, assim, eu acredito que sim, Gui, qualquer paciente obeso e usar esteroide, ou pessoas comuns também. Sim. Eu acho que vale a pena a gente fazer um exame muito simples, a gente faz na hora. E depois que a gente faz a anamnese e exame físico, nós vamos ver quais são as necessidades daquele paciente. Então, entender quais são os fatores de risco, como você falou, Luca. O FADA, ele orienta que a gente faça exames específicos para o coração, na parte da cardiopatia do esteroide, que é o intuito dessa live. Então, exames básicos que ele cita, eletrocardiograma. Cara, eletrocardiograma para todo mundo. Todo mundo. Inclusive, isso faz parte da nossa avaliação pré-participação, que é tema de lives anteriores. Sim. Né? Não deixa de ser um atleta, né? Não deixa de ser um atleta, e é um exame extremamente simples e barato, não é isso, Luca? É, barato, disponível, né? O eletrocardiograma, para quem não sabe, né? Ele vai ser um exame que ele vai mostrar ali a atividade elétrica do coração, né? E nele a gente já consegue ver se existem algumas alterações sugestivas de alterações estruturais. E aí a gente pode prosseguir a investigação com exames mais complexos, mas esse é um exame que a pessoa faz ali, gasta 30 segundos e já dá algumas informações para nós. Nós falamos sobre avaliação pré-participação, que é justamente essa avaliação antes da pessoa iniciar a atividade física.
Então, a maioria desses atletas, idealmente, já deveria ter feito esse eletro. Mas se não fez, acho que seria uma excelente oportunidade para a gente começar com esse exame, né, João? Eu concordo, porque o eletrocardiograma é um exame simples, ele vai dar informações, tipo, o cara pode ter uma sobrecarga ventricular, que pode ser secundária a uma hipertensão que ele já tenha, que nunca foi tratada, nunca foi diagnosticada e por isso nunca foi tratada. O cara pode ter uma arritmia de base que ele não sabia. Então, às vezes, o cara tem uma fibrilação atrial que não sabe. Sim, exatamente. E deixa passar porque ele não sente nada. Existem questões congênitas que a pessoa pode ter desde o nascimento e que ela nunca soube estava sintomático, e o esteroide ele pode até ser um potencializador, né, dessa manifestação. Pode agravar, pode né? agravar, então, a mais clássica é a cardiomiopatia hipertrófica, como você falou. E o esteroide ele faz crescer o coração, então um coração que já é hipertrofiado por uma causa genética, ela piora por conta do esteroide. Então, a cardiopatia que tende a ser muito mais grave do que uma pessoa que não tem anemia hipertrófica. Então, assim, o primeiro passo seria fazer realmente o eletro. O segundo exame que ele coloca como avaliação, isso eu estou excluindo, mapa, Holter, todo o restante. Eu estou falando só do que ele citou no artigo, para avaliar a estrutura do coração. E para a estrutura do coração ele coloca strain. Mas o strain a gente tem duas técnicas. A gente pode fazer pela ressonância e pelo ecocardiograma. Qual é a diferença básica? A ressonância magnética é um exame estático. Então, assim, o paciente não consegue fazer o esforço. Sim. É um exame que normalmente é pouco acessível. Aqui para nós em São Paulo, principalmente para nós que trabalhamos ali no HC, no INCOR, é fácil conseguir, né? Mas nem todo mundo vai... Nível INCOR, Einstein, Sirius, está fora desse centro. São grandes centros, é muito fácil de você encontrar. Ou é muito caro, né? Ou sim, vai ser muito caro. Exatamente. O ecocardiograma com strain, que eu acho que o cara que está assistindo essa live, ele quer saber muito disso, que eu recebi muita pergunta sobre esse exame, é um exame mais acessível, ele não deixa de ser caro, convenhamos, a maioria das pessoas não vai ter condições de bancar um exame que custa, é operador dependente, custa 600, 700, 800 reais, dependendo da clínica que você faça. É um exame que não vai ser acessível para todo mundo. Aqui mas em São Paulo, talvez em algumas clínicas você consiga por uns 300 naquelas clínicas populares, né? Mas assim, também é muito atípico pela questão da cidade ter essa opção, né? E é um exame que nem toda cidade tem. Então, às vezes, você vai pegar um cara igual eu tô atendendo, que mora no interior da Bahia, o cara, num raio de 300 quilômetros, não tem ninguém que faça ecocardiograma. O ecocardiograma é normal. Imagina um ecocardiograma com strain. E por que a gente está batendo na tecla do strain? O strain, ele é para avaliar a deformidade miocárdica. Existe uma técnica que eles utilizam que a gente chama de speckle tracking, que ele faz vários pontos no coração e vai vendo ponto a ponto onde tem essa deformidade, certo? O strain, ele é interessante porque o cara que usa esteroide, ele pode ter alterações no coração de forma precoce que o ecocardiograma convencional passaria batido. Não mostraria alteração nenhuma, mas aquele coração já estava sofrendo. Então, a ideia do strain é avaliar danos precoces. Por que isso é importante, Gui? Porque se a gente vê um coração que está sofrendo lá no comecinho, a gente já começa a tratar. E tratando de forma precoce, o resultado é infinitamente melhor, Luca. Eu concordo totalmente. Então, só assim, para a gente explicar melhor, né? O ecocardiograma ele é um exame dinâmico que a gente vai conseguir avaliar a função do coração, só que nem sempre o ecocardiograma já vai mostrar essas alterações estruturais mais precoces. E é aí que entra o strain, que é essa técnica que a gente consegue aumentar a sensibilidade, ou seja, a gente aumenta essa possibilidade de diagnóstico precoce de alteração no coração. E aí, isso aumenta a nossa chance de fazer uma intervenção mais efetiva e evitar que isso vire um problema que pode até levar à morte do atleta. Né? Perfeito. E assim, Gui, se a gente for esperar que o ecocardiograma venha alteração grosseira de diástole, de sístole, de fração de ejeção, cara, já é um dano que a gente já perdeu muito. Já perdeu janela de tratamento. Na verdade, esse paciente, você não fala mais de curar, né? Você fala de fazer um tratamento crônico para a vida toda. Repete isso, Gui. Isso é importante. Se você esperar o ecocardiograma normal mostrar alteração, por exemplo, de fração de ejeção, a gente tem tratamento, beleza, mas é para a vida inteira. Não tem ele como volta a gente ser normal? Nunca mais. O dano que aconteceu no coração, ele nunca mais vem para trás, né? O que a gente consegue fazer é que ele pare de progredir, ou pelo menos diminua a velocidade de progressão. Agora, fazer com que a pessoa consiga ter uma vida normal, sem usar remédio, praticamente impossível.
Concordo que é impossível. Fazendo as medicações, a função cardíaca melhora, sinais e sintomas melhoram, mas a partir do momento em que esse cara abandonar o tratamento, vai ser o clássico que chega no nosso pronto-socorro todo sábado à noite, descompensando da insuficiência cardíaca. Aí chega inchado, chega com falta de ar, chega cansado, desaturando. É sempre assim. Então, é um tratamento que vai ser para o resto da vida, Gui, como você falou. É uma doença que esse cara vai levar para o resto da vida. Ele vai controlar, ele vai colocar em remissão, mas aquela doença nunca mais vai ser curada. Um ponto interessante que você falou, João, essa questão de como o paciente geralmente hipertenso, diabético, chega para a gente no pronto-socorro, né? O cara com a perna inchada, que tem dificuldade para deitar, que tem falta de ar, ele começa a se cansar fácil. Mas um atleta que tem insuficiência cardíaca, é sempre dessa forma que ele chega para a gente? Como é que geralmente você vê esse atleta no consultório? É muito difícil, né, Gui? Porque esse cara geralmente ele treina, ele tem um bom condicionamento e tudo isso, tem muita massa muscular e tudo isso acaba mascarando o início dessa insuficiência cardíaca, que numa pessoa sedentária seria mais fácil da gente dar esse diagnóstico. E muitas vezes o usuário de esteroide, ele vai para uma competição, então ele não fica inchado, ele não tem a perna inchada, ele não faz congestão porque ele está usando diurético. É um medicamento que acaba mascarando essa insuficiência cardíaca também. Ou então, às vezes, é um cara que está se sentindo cansado, ele dá uma otimizada no cardio, melhora a capacidade respiratória dele, ele acha que resolveu o problema, que se fosse uma pessoa sedentária, a tendência era só piorar, então ela buscaria o médico pela essa piora. Ou até sabe o que, João? O cara, quando é sedentário e começa a ficar com falta de ar, às vezes, para ele caminhar, ele já tem falta de ar. O atleta, muitas vezes, ele está acostumado a agachar com 200 quilos. Esse cara, ele começa a ter falta de ar agachando com 200 quilos, tem que cair para 160. Para uma pessoa normal agachar com 160 quilos já é algo extraordinário, digamos assim. Então você jamais vai imaginar que essa dispneia seja patológica. Mas para esse atleta cara. Se ele está a vida inteira conseguindo agachar com 200 quilos e agora ele não consegue mais porque tem falta de ar, cara, não é porque você está pesado, teu coração está fraco, ele não está mais dando conta de bombear. Isso é a dispneia do atleta, muitas vezes. A primeira parte do dano ao coração é essa perda de rendimento. E o cara às vezes não percebe. Por quê? Eu vou agachar um dia com 200 quilos, no outro eu vou com 160. Eu acho que é porque eu tô cansado, ou porque eu dormi mal, ou porque eu não me alimentei correto, ou porque eu não tomei meu pré-treino, ou qualquer outro motivo que o cara acha que... Tô mais velho, tô mais pesado. O cara ou por isso, desculpa, ou porque não tá tomando tanta bomba quanto deveria, entendeu? Pode acontecer, pode ter várias explicações, mas o cara nunca vai pensar que isso pode ser um sinal inicial da insuficiência cardíaca. Totalmente. Essa perda de rendimento. Ele acha que no treino da semana seguinte, quando ele descansar um pouco mais, ele vai voltar para os 200. E às vezes nunca mais volta. Porque ele não consegue nem recuperar entre uma série e outra. Ele não tem capacidade cardiovascular para poder fazer aquele washout ali do músculo ou enviar nutrientes, oxigênio, para poder fazer a recuperação entre uma série e outra. Totalmente. Entende? Alguns atletas ficam dispneicos até... Você já deve ter isso em podcast, né? Os caras muito pesadões, os caras começam a ter falta de ar quando falam rápido, cara. Então, eles colocam aqui o microfone e você só escuta a respiração. Né? Comum. Ela fica taquipneico. Aí vai dizer, não, é porque tá pesado, é porque tá muito grande. Não é, pô. Às vezes já é uma insuficiência cardíaca. E uma impressão que eu tenho, né, que eu acho que acontece no fisiculturismo, mas acontece também em outras áreas, é que às vezes a pessoa ela até tem uma noção que aquilo pode estar associado com um problema, mas ela tem medo de descobrir. E aí, às vezes, ela também posterga essa avaliação. E isso... a gente quer deixar claro que pode agravar o problema. Então, quanto antes a pessoa jogar luz nessas questões e ver se aquilo realmente é patológico ou não, eu acho que ela tem mais chance de conseguir essa intervenção e de ter menos complicações no futuro, né? Se pegar na fase inicial, a gente reverte, cara. A maioria melhora. A maioria melhora. Agora, espera chegar numa fração de rejeição reduzida. Já era. Ô, João, a gente falou do eletro, falamos do eco, da beleza. Ressonância. Vamos lá. O exame deu alterado. E agora? Agora a gente vai para o próximo passo. O Fadá, ele cita que a principal alteração que pode ocorrer no usuário de esteroide é uma placa coronariana que pode levar a essa alteração do strain ou alteração do eletro. Certo? E essa placa coronariana, ele orienta que a gente faça a investigação com angiotensina de coronárias. Outro exame extremamente difícil de conseguir. Claro, se a gente está falando de um grande centro, como HC, Einstein, Sírio, beleza, super simples. Mas imagina o cara no interior da Bahia fazer um angio-TC. Exatamente. E a angio-TC, né, ela é um exame que, na verdade, a gente vai jogar contraste nos vasos da pessoa. E aí a gente vai conseguir ver as coronárias, que são as artérias que irrigam o próprio coração, para ver se tem placa
de trombose ali, né? Uma placa de gordura dentro desses vasos, que podem gerar um infarto quando ele obstrui essa coronária. Então, basicamente, ele está tentando identificar essas placas, né? E é o que o João falou, por ser um exame que precisa jogar contraste no vaso, a pessoa precisa também passar pela tomografia, é um exame não tão disponível e caro, né? Cidades médias, cidades grandes. E aí, imagina, o próximo exame, óbvio que vai ser um exame mais difícil ainda de conseguir. Então, a gente fez um AJTC de coronárias, veio alterado, veio placa de ateroma importante. O próximo exame que eu vou fazer é o cateterismo. Que aí você vai ver dentro do vaso, literalmente, né? Vai colocar a câmera, vai jogar o contraste, vai colocar o estente, vai fazer o que for para poder... E se precisar, já trata. Né? Mas, assim, voltando todos os passos, se a gente pega a primeira avaliação, a anamnese e exame físico, faz os exames básicos, eletro e ultrassom, ou o eletro e a ressonância, e já tem alteração do strain, a gente tem indicação de tratamento. Perfeito. Certo? O FADA, ele coloca a mesma indicação de tratamento como se fosse uma insuficiência cardíaca. Existem medicamentos específicos que a gente trata a insuficiência cardíaca, tanto de fração de ejeção preservada quanto a reduzida. Mas vamos dar sempre preferência às outras comorbidades que o paciente tem em conjunto. Tratar a pressão, tratar o colesterol. Então, imagina, o cara veio alterado, mas o cara já é hipertenso. Pô, vou começar com um antihipertensivo para ele. Ou o uso de esteroides anabolizantes também pode piorar o perfil lipídico do paciente, né? Sim. Pode diminuir HDL, que seria o colesterol bom, aumentar o LDL, que é o colesterol ruim, e isso está intimamente ligado com o surgimento de placa nas coronárias. Então, você precisa controlar o colesterol da pessoa para ela não ter esse risco ainda mais aumentado. Então, você entrar com uma estatina, né, com uma medicação direcionada para o colesterol quando ele está fora do alvo, isso também vai entrar como uma intervenção ali que consegue fazer num estágio mais precoce e evita essas complicações. Isso contando naquele cara que não quer parar o esteroide, correto? Porque a nossa conduta é sempre reduzir ou retirar o agente agressor. Mas realmente o cara não quer, a gente pode tratar a pressão, pode fazer um beta-block. Quais são as outras medicações, Gui, que você pensaria em fazer no paciente que tem esse grau de insuficiência cardíaca? Primeira coisa, a gente tem que entender como é que é o perfil lipídico. Geralmente vai estar ruim, você vai ter que entrar com uma atorvastatina ou uma estatina da vida, né? Isso acaba sendo meio que fixo. E isso é ruim por si só porque aumenta risco de rabdomiólise, dor muscular, rompimento de ligamentos e tendões, enfim. Mas assim, é muito melhor usar do que não usar, Com né? certeza. Então, se o cara decidiu, vamos ter que entrar com a torva, né? Com certeza. Outras medicações que podem ser interessantes. Se ele tiver uma ICFR, ou seja, o coração dele já não está mais conseguindo ter força para bombear o sangue, e a quantidade de sangue que sai do coração é menor do que aquela esperada, a fração de ejeção ela está reduzida, que a gente chama, a gente tem outras medicações que vão ajudar. Uma dapaglifosina, ela acaba ajudando, uma espironolactona, é interessante também, e para sintomas, a espiro, né? A furo. A espiro a gente tem até que ficar com o pé um pouco atrás, porque ela aumenta a chance de ginecomastia, né, pelo efeito antiandrogênico dela. Então, assim, às vezes no usuário de esteroide, que tem essa questão estética muito forte, a gente tem que ficar atento. Se a gente vai passar espiro para ele, tem que ficar esperto, se não vai causar ginecomastia. E agora, aproveitando que a gente está falando sobre intervenções, tratamento, eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar, né? Para todo paciente que tem um risco cardiovascular aumentado e o usuário ou ex-usuário de esteroide está nesse grupo, assim como outras pessoas que têm comorbidades, entra o exercício aeróbico para melhorar a capacidade cardiorrespiratória, né, João? A gente falou que as alterações estão intimamente ligadas justamente com alterações, tanto no sistema cardiovascular, quanto nessa parte de condicionamento. Então, o exercício aeróbico, que seria esse exercício ritmado, que a pessoa fica por um período praticando aquela atividade, o HIIT, ou uma caminhada, ou uma bicicleta. A maneira mais tradicional que a gente faz esse tratamento é colocando o paciente próximo da zona 1. Né? A zona 1 a gente define na ergospirometria, que seria uma zona ali próximo da queima de gordura clássica do Fatmax, né? A própria dieta, né? Às vezes a gente associa que o atleta, porque ele tem um shape legal, ele necessariamente cuida da alimentação, né? O Sansulik, que viralizou há um tempo atrás. Então. A alimentação do cara era de um obeso. É incrível o shape que ele chegou com aquele tipo de alimentação. Você imagina o tanto que ele utilizou para manter um percentual de gordura tão baixo, né? Exatamente. Então, assim,
É óbvio que os atletas de ponta, os caras que estão no palco, a grande maioria tem nutricionista, tem treinador, o cara ele faz realmente um acompanhamento preciso, né? Pesa o alimento, se cuida, mas assim, a realidade do usuário recreativo muitas vezes não é essa. É o cara, final de semana, enchendo a cara na festinha, é usando outras substâncias, alimentação completamente desregrada, e compensando dessa rotina desregrada no uso de esteroide para ter, às vezes, um shape mediano que, sem o uso, ele conseguiria alcançar. Né? Talvez se ele se esforçasse um pouco mais, natural, ele conseguiria aquele mesmo físico. Né? Os pacientes que eu atendi, muitos eram desse perfil, cara. Você não dizia que ele era ele não era um atleta, no caso, né? Mas você não dizia. Nem tinha shape de atleta, nem parecia um atleta. Exatamente. Né? Isso acontece não muito raro, Gui. E outra coisa importante, a gente está falando de um coração que tem que bobear o sangue para 120 quilos de músculo. Então a gente vai orientar que esse cara perca peso. Exatamente. Esse coração vai ter que sofrer menos, vai ter que trabalhar menos. E uma das formas da gente fazer isso é baixando o peso desse cara. E muitas vezes ele não vai querer. Ele tá categoria dele. Dependendo da categoria, ou mesmo da maneira que ele se vê. Também. Às vezes o cara só se vê bem com 100 quilos, com 110 quilos, e para ele ficar com 90, 85, poxa, a autoestima dele vai embora. Entendeu? Isso a gente tem que entender. É legal a gente entender também, porque é uma conduta que a gente vai discutir com o paciente. Às vezes o cara não vai querer se ver com 80 quilos, não vai aceitar, não vai se sentir bem, e vai continuar usando esteroide. E se a gente for agressivo com esse cara, incisivo, impositivo, esse cara vai abandonar o nosso consultório, ele vai embora. E pronto, perdemos a chance de tratamento desse paciente. Perfeito. Só retomando um pouco o que a gente estava conversando antes sobre os exames. Você comentou bastante, João, que boa parte dos exames que a gente precisa, infelizmente, não vai conseguir encontrar no interior, e mesmo nos locais que você encontra, são exames caros. Então, acho que tem duas coisas que a gente pode ressaltar aqui. A primeira é, tem alternativa? Dá para a gente pedir exames mais baratos que vão dar uma noção se a pessoa tem insuficiência cardíaca ou não? Tipo exame de sangue? Exatamente. Até tem alguma coisa, né? Você pode pedir um BNP, você pode pedir um raio-x de tórax. Só que assim, você vai ficar muito na suposição. Digamos que o BNP vem alterado. Você confirmou a IC do cara? O raio-x vem normal. Você descartou a IC do cara? De forma alguma. Não é tão simples, né? Então, acho que no momento em que você decide entrar para essa vida, você tem que estar disposto a encarar o que ela vai trazer junto com ela, né? Você não pode querer viver como um atleta na parte boa, digamos assim, só que não querer pagar o preço. Então, infelizmente, se você não tem um plano de saúde, eu acho que o primeiro passo para quem está pensando em usar vai atrás de um plano de saúde. Tem um plano cara. de saúde. E agora imagina o segundo ponto. A gente deu o diagnóstico, passou as medicações, o cara vai na farmácia e vê que o tratamento farmacológico é 400, 500 reais por mês. O cara vai comprar um Entresto, vai comprar uma DAPA, ele vai comprar um... Aí já dá uns 900. Poxa. 800, 900. Coloca isso pro resto da vida, porque é um tratamento que ele nunca mais vai parar. Então, assim, será que o cara vai ter bagatela de... não, eu não tenho condições. Beleza, você não vai ter condições de comprar os medicamentos, então você vai pagar com a sua saúde. Sim. É uma matemática básica. Se você não paga com dinheiro, você vai pagar com saúde. Exatamente. Mas, João, eu sempre tem aquele papo, né? O meu amigo usou a vida inteira e não deu nada. O Arnold está vivo até hoje. O que o pessoal não leva em conta é que o Arnold tem 2 stents, né? Ele precisou colocar stent, porque ele teve eventos cardiovasculares. E outra, o Arnold tem... Será que ele não já trata já há vários anos? E uma genética diferenciada. Você não é o Arnold, meu amigo. E ele, com certeza, poxa, a genética do Arnold, se ele fizesse um ciclo de dura, ele já competia melhor do que 90% dos atletas que estão em palco hoje. Exatamente. Então, acho que o ponto que vale a pena a gente ressaltar aqui, né, e foi uma das perguntas que a gente recebeu, é assim, existe dose segura a partir do momento que a pessoa vai fazer o uso de dose suprafisiológica e que ela não tem essa deficiência do hormônio, não existe dose segura. Em números por semana, quanto que seria o fisiológico, assim, que daria para a pessoa fazer, que seria a reposição mesmo, considerando deficiência? A gente está falando de reposição de 100 a 125 miligramas por semana. Então, 100 miligramas por semana. 100 miligramas Então, que é meia ampolinha. Meia ampola de um deposteron, meia ampola de um durateston Então, por semana. uma ampola por semana não é reposição. Uma ampola por semana é ciclo. Pois é, né? Tem muita gente que, às vezes, acredita piamente que está fazendo reposição. E tem médico passando e chamando isso de modulação hormonal. Que existe o termo modulação hormonal mesmo na medicina, que é que você dá uma aumentada lá para o quartil superior, mas não chega a ser suprafisiológico. Sim. Tem médico chamando modulação hormonal uma dura por semana, e uma dura por semana é ciclo. Exatamente. São coisas diferentes.
Não é reposição, não é modulação, é ciclo. Tá? E o Lucas já entrou nas perguntas. Então, primeiro, existe dose segura? Suprafisiológica, nunca. 100 miligramas para o cara que tem deficiência, seguro. TRT é segura. É. Correto? Todo mundo concorda? Mas não tem benefício estético nenhum. A gente teve, né, um trial muito grande que foi publicado recentemente, avaliando a segurança de terapia de reposição de testosterona em homens que tinham indicação clínica, ou seja, eles tinham testosterona abaixo de 300 e também tinham pelo menos um sintoma de hipogonadismo. Eles avaliaram o aumento, né, de desfechos cardiovasculares graves, morte, AVC ou infarto. E foi provado que não teve inferioridade na terapia de reposição hormonal e no placebo. Ou seja, para esse grupo, quando está bem indicado, não aumentou esse risco desses desfechos que eu citei. Exatamente. Mas, quando a gente pensa em doses suprafisiológicas, nós temos hoje estudos, enfim... Muda completamente. mostram- E vamos colocar em números, assim. Quantos por cento você diria aí que fez um ciclo de 12 a 14 semanas que vai ter algum colateral, João? O Harley dá alguma noção pra gente, aquele estudo de coorte? O principal colateral que a gente citou e que ele mostra nessa coorte é a hipertensão. 41% vai ter hipertensão. A gente Então, cada 10, 4 pessoas. Eu poderia dizer que é quase metade. Pensando num ciclo curto, né? Num ciclo único de... Num ciclo único de dura. De 3 a de um 4 atesto vezes, qualquer. Né? Exatamente. Agora imagine esse cara que vai fazer o ciclo de dura, aí vai acrescentar deca, depois vai no finalzinho colocar uma trembolona para secar, um estimulante. Então, assim, essa porcentagem eu acho que é muito maior. E vai ficar, às vezes, 2, 3, 5 anos sem parar usando, né? Direto, on fire, vai fazer uma espécie de um blasting cruise, que é um ciclo maior com um ciclo menor, porque Exatamente. blasting cruise é O isso. cara nunca fica em 100, né? Ele nunca vai ficar com uma dura a cada 2 semanas. Não, é sempre uma dura por semana, é o mínimo que ele usa. O mínimo do mínimo do mínimo que ele vai usar. Então, vamos dar seguimento aqui às perguntas. Fala sobre a importância do acompanhamento da PA com o uso de esteroides. PA, pressão arterial, acho que a gente comentou bem, né, já desse tema, né? Ô, João, e só fazendo um adendo, né? Beleza, a pessoa já usou ou está em uso, né? Você precisa fazer o acompanhamento dessa pressão e esse acompanhamento médico. Eu acho que é uma dúvida que vale a pena esclarecer. Claro. Com que recorrência ou a cada quantos meses você acha que vale a pena essa pessoa passar por uma avaliação médica, avaliar se precisa pedir exame e tudo mais? Pronto. A diretriz da SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela orienta que no cara hipertenso a gente faça um mapa anual. Se eu estou falando do cara que é usuário de esteroide, eu faria semestral, certo? Isso tirando que ele vem na minha consulta, eu vou aferir pressão na consulta, eu vou orientar que esse cara faça a aferição da pressão em casa, que ele tenha o aparelho que seja no braço, porque a validada maneira de pressão arterial é no braço, para aferir pela artéria braquial. E além disso, esse cara vai fazer um mapa semestral. Se tiver tudo bem, na melhor das hipóteses, esse cara que está dentro dos 60% que não tem hipertensão, eu acho que vale a pena deixar um mapa anual ali para a gente fazer a investigação. Se for de diretriz de guideline, anual, mas por questões de segurança, eu pretendo fazer semestral. Consulta e exame de sangue também faria semestral? Depende da alteração, Gui. Se esse cara vier com alteração mais grosseira de um colesterol, um HDL de 7, 8, como alguns fisiculturistas já relataram, cara, HDL de 7, 8 é indiscutível. Vai suspender esteroide, sei lá, fazer fitoterápico, começar ômega 3, cardio, treino, dieta, rezar também, porque não tem muita coisa para você aumentar um colesterol ruim, infelizmente, ou aumentar um colesterol bom. É muito difícil você aumentar isso com medicamento. O medicamento não serve para isso, ele serve para baixar o colesterol ruim. Então, esse cara, por exemplo, eu repetiria o exame com 1 mês, 2 meses, para ver se esse HDL mudou alguma coisa depois que eu fiz as minhas intervenções. Agora, se é um cara que tá tudo bem, tudo zen com ele, nenhuma alteração de colesterol, de pressão, de qualquer outra alteração de exame, cara, a avaliação semestral eu acho que cai bem. Seria uma questão de segurança. Perfeito. Particularmente, eu pensaria em 3 meses, João. 3 meses. O que eu vejo na prática aí, que o pessoal faz, mesmo no Blasting Cruise, é de 3 a 6 meses eles vão alternando a dose para a dose mais alta e a mais baixa, né? Eu acho que em cada ciclo desse seria interessante fazer pelo menos um perfil lipídico. Faria tipo um app. Se esse cara vai, por exemplo, fazer várias competições, a gente faz várias app. Se esse cara vai fazer vários ciclos nesse meio tempo, a gente faria várias avaliações pensando médicas. no usuário crônico, né? No usuário crônico, o cara que não... Assim, claro, não vou pedir um ecocardiograma a cada 2, 3 meses, não necessariamente, né? Se tiver tudo normal, mas pelo menos um perfil lipídico que eu acho que vai bem. Inclusive, você falou uma coisa importante. A cardio-onco, né, na diretriz de imagem da cardiologia,
eles orientam que a avaliação seja trimestral, né? 3, 6 e 12 meses no primeiro ano do cara que está usando quimioterápico. Perfeito. Né? A gente tenta extrapolar isso para o usuário de esteroide, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas é o que temos de evidência. Né? É por isso que uma das nossas ideias para o INCOR é trazer pesquisas com usuários de esteroide, para a gente esclarecer isso. Sim. Cara, quanto tempo a gente precisa pedir exame? Beleza, exame veio alterado, o que, que a gente faz? Como é que a gente trata? Quais são as melhores medicações? A gente não tem evidência disso, a gente extrapola de outros estudos, de outras doenças. De outras doenças que são parecidas, mas não são iguais, e espera que o desfecho seja o mesmo. Mas a gente não tem essa resposta. Então, já que você deu a deixa, acho que seria importante até nessa live você falar um pouco sobre o estudo, né, que está sendo conduzido e quais são as perspectivas aí para os novos estudos, né, as ideias que a gente vem tendo e que a gente pretende pôr em prática. Então, o INCOR, ele já tem algumas pesquisas com usuários de esteroides, né? A doutora Janieri, ela é a nossa chefe maior do laboratório, ela que encabeça a maioria das pesquisas. E essa atual, que foi que eu falei com o pessoal no Instagram, que inclusive recebi, cara, acho que mais de 500 atletas, Gui. Perfeito. Eu respondi uns 200 já nos últimos 2 dias, mas é muita gente, isso é bom, porque o pessoal está preocupado e vai trazer um N legal para a nossa pesquisa. Mas o foco dessa pesquisa agora é o quê? É avaliar o risco de trombose do usuário de esteroide, né? Principalmente no fisiculturista, sendo ele usuário de esteroide ou não, para ver se esse esteroide ele altera alguma função de coagulograma ou alguma função que aumenta o risco de trombose naquele paciente. Então a gente vai coletar exame de sangue, exame de urina, a gente vai colocar esse paciente para fazer um esforço e depois do esforço a gente coleta novamente o exame de sangue para ver se tem alteração de fibrinogênio, de coagulograma que seja sugestivo de um risco aumentado de trombose, um risco aumentado de infarto, um risco aumentado de AVC indiretamente, certo? Inclusive a nossa ideia é extrapolar esses estudos para fazer várias outras avaliações e ver essas outras questões de quais seriam os melhores exames, a periodicidade desses exames, os medicamentos que a gente poderia usar para tratar. Claro que isso é um estudo de longo prazo, a gente vai batalhar muito ainda para conseguir isso, mas a ideia é que a gente consiga. A ideia é que a gente consiga fazer isso. Então vamos dar continuidade às perguntas? E o Fabrício mandou para a gente explicar a respeito da IC causada pelos esteroides. Fabrício, acho que a live toda foi isso, né? A live toda foi isso. E quais são os ergogênicos mais prejudiciais ao coração, sem considerar a hepatotoxicidade? Costa, sem dúvida, trembolona. Isso... Eu sei que não entra nos esteroides, mas o GH também é uma... Perfeito. O GH ele tem esse efeito também. E lembrando que o que a gente está falando aqui é baseado no N... Observacional, né? De outros médicos que fazem ecocardiograma com strain e na prática deles, o esteroide que mais estava associado à alteração do ecocardiograma foi a trembolona. Acaba que todo estudo com esteroide em dose supra vai acabar sendo observacional. Nenhum comitê de ética, pelo menos hoje, conhecendo os riscos, vai liberar para você pegar um grupo de pessoas que nunca utilizou nada, deixar uma dose supra e acompanhando para ver o que acontece. Igual o estudo do Bazin, seria muito bom. Naquela época era fantástico, os caras fizeram muito isso nesse sentido. Só para esclarecer, o Bazin fez um estudo em que ele pegou um grupo e deu 600 miligramas de teste por semana. O outro ele deu 300. Dose 3, 6 vezes o que seria o fisiológico. Hoje isso é quase... Hoje isso é inadmissível, eu diria. A gente tem estudo para avaliar tratamento de depressão com testosterona em dose supra, cara. Ah, é? Tem. Eu tenho até um post no meu perfil sobre isso. Pô, legal. Então, assim, existe muito material, mas isso daí é 1990, nessa década ali. É difícil, depois dos anos 2000, estudos com dose supra. Bazinho, acho que o último do dose supra dele foi aquele de 97, 2001 que ele fez. Bolinha ali. Acho que depois de 2010 eu não me recordo de nenhum estudo bem conduzido com dose supra. Um ensaio clínico randomizado, controlado, igual ele fez, não existe mais. É só coorte, avaliação, observacional. Se tu for pegar, por exemplo, também cigarro, você não vai ver nenhum estudo randomizado que você vai dar cigarro para tantas pessoas, para outras vai dar placebo, e o que acontece, né? Difícil. Tem coisas que a gente tem que estudar observando. E é isso aí, cara. Mas a ideia do nosso estudo é exatamente essa também, né? Fazer um estudo observacional. O cara que usa esteroide vai vir por conta própria. Sim. Nós não vamos indicar nenhum esteroide para ele. Ele já vai usar o que ele já usaria com ou apesar da gente. A ideia seria avaliar e tentar controlar danos. Sim. Quem sabe a gente consegue fazer um estudo desse futuramente. Exato. A intervenção que você fala nesse estudo seria sobre os fatores de risco e sobre as comorbidades já estabelecidas, né? Perfeito. No caso, entrar com antihipertensivo, alguma coisa que vai melhorar a saúde dele, né? Exato. Porque essa é a questão, né? A gente não, hoje em dia não pode fazer estudo clínico randomizado se sabe que aquilo
pode Pode ser trazer prejudicial. um malefício para a pessoa. Então é por isso, o Comitê de Ética não aprova nesse contexto. Não vai aprovar. E a última pergunta é: depois de quanto tempo do uso de esteroides começaria a ter problemas cardíacos? Tem como a gente dar uma data, Gui? Olha, o que a gente pode falar é o que a gente tem de observação, né? O estudo do Harlem, ele fez o quê? Ele pegou 100 pessoas que decidiram por conta própria usar esteroide. E acompanhou essas 100 pessoas com um tempo médio aí de 14 semanas de uso, se eu não me engano. Foi 14 ou 16. 13. Algo, perfeito. 13 semanas. E nesse grupo, 1%, então uma pessoa chegou a morrer, 1% também outra pessoa teve insuficiência cardíaca e mais uma teve pancreatite, se eu não me engano, de desfecho importante. E 41 tiveram hipertensão. Então, assim, pensando em questão de chances, é tempo e dose dependente, cara. Não tem como a gente te dizer. 99% das pessoas não morreram utilizando em 13 semanas, mas uma morreu. Então, assim... Você quer ser a uma? Essa é a questão. Esse que é o ponto. É muito difícil eu te falar, não, ó, você pode usar 14 semanas que não vai dar nada. Cara, para a maioria das pessoas, sendo bem honesto aqui, vai dar uma hipertensão, vai alterar um pouquinho o strength, você trata, tá tudo bem. Só que, cara, algumas pessoas vão desenvolver IC com 14 semanas, cara. E não tem como a gente prever quem vai ser essa pessoa antes de acontecer o desfecho. Então é uma decisão que a gente tem que compartilhar com Exatamente. o nosso paciente. A gente vai mostrar os dados, vai mostrar o risco que ele está correndo. E tudo bem, se ele quiser continuar naquele risco, é uma decisão igual dele. jogar roleta russa. Você pega um revólver ali, coloca uma bala na agulha, gira e atira. Você tem muito mais chance de viver do que de morrer. Só que você tem uma chance da arma disparar e já era. O esteroide é muito nesse sentido, cara. E acho que algo que vale a pena ressaltar, né? A gente está dando luz aí, principalmente para as questões cardiovasculares, mas existem outros colaterais também que podem surgir, né? Tem a questão de inibição de eixo, pode alterar a fertilidade, pode gerar calvície, enfim, pode ter queda de cabelo, acne de ginecomastia, enfim, outras questões que também podem adenoma hepático ser exatamente prejudiciais e gerar um incômodo. Com certeza. Outros sintomas que o médico que trabalha com o usuário de esteroide também tem que saber, não tem que saber só de coração. É o que geralmente até o público geral acaba se interessando mais. Né? Você vê o pessoal se preocupando muito mais com a acne. Aqui afeta a estética, né? E geralmente a pessoa busca o esteroide para uma melhora de performance e para uma melhor estética. A maioria, Luca, eu diria que é melhor a estética. A maioria, a esmagadora maioria é melhor a estética. Quem busca mais performance, quem busca mais performance, geralmente powerlifter. Powerlifter não quer estética, ele quer performance. Mas fisiculturista, atleta recreacional, todo mundo quer estética. Performance é uma consequência. E ciclista, claro, outras modalidades esportivas, elas pensam mais em performance, perfeito. Mas tem um estudo, né? Inclusive, na verdade, é uma meta-análise, perfeito, que ela é considerada uma das meta-análises que avalia outros estudos mais robustos sobre esteroides, né? E ela incluiu 271 artigos. Completo. E aí, avaliou esses artigos de 1970 até 2013, tá? E justamente a população que mais fazia uso de esteroides anabolizantes eram indivíduos que usavam de forma recreacional, chegando a 18% dos indivíduos que praticavam musculação de forma recreacional já utilizaram alguma vez na vida esteroides anabolizantes. A depender da academia que você treina, cara, o número de atletas, você percebe que é até maior esse número. O número de atletas ficava em torno de 10%. Então a gente sabe que as pessoas que mais usam são pessoas realmente que buscam a estética. E sabe o que me preocupa mais esse pessoal que busca a estética, Luca? Porque é um pessoal que muitas vezes não é empenhado no treinamento físico, não é empenhado na dieta, não é empenhado em ir no descanso. Então, final de semana é o cara que vai beber, vai fumar, vai usar outras drogas, vai usar estimulante, vai usar bala. E tudo isso, a gente falou do esteroide, focou no esteroide, mas todos esses outros fármacos, entre aspas, ou hábitos, ou mau hábitos, eu diria, né? Com certeza. Prejudicam diretamente o coração também. Então, assim, até é difícil a gente fazer uma avaliação e separar. Não, esse dano aqui foi somente pelo esteroide, ou esse dano aqui foi somente pelo álcool, esse dano aqui foi somente pelo tabagismo. É tudo junto. Vai ser a dificuldade até do estudo que você está conduzindo. Vai ser muito difícil o nosso estudo. Vai ser uma briga nossa, né? Nossa, porque nós vamos fazer isso juntos. Mas vai ser muito difícil isso do nosso estudo, né? Porque às vezes o cara usa tudo.
Inclusive, eu excluí vários dessa pesquisa porque eu usava T3, usava T4, usava Nastrozol, usava tamoxifeno, usava Clomid, estava usando clenbuterol. Então, assim, poxa, só de cabeça eu já soltei 6 medicamentos aqui que tem efeito direto, ou de aumento de trombose, ou aumento de atividade miocárdica, ou aumento da pressão arterial. Em 5 segundos eu falei isso tudo. Sim. Imagina todo o restante que esse cara não usa. Que além isso daqui é só pro shape. Agora imagina para o cara se divertir. O que ele não vai usar? Do final de semana. O Venvance do final de semana, então. Exatamente. E aí, recentemente, né, entra nesse contexto, mas recentemente teve uma publicação no JAMA, né, João? Inclusive você até destacou. Sim. E viralizou, que acompanhou por 11 anos indivíduos que usavam esteroides anabolizantes e população controle. Mais ou menos 50 indivíduos que não usavam para cada usuário de esteroides anabolizantes. E foi visto que o aumento de mortalidade nesses indivíduos foi de 2,8 vezes. Mas é o que você falou, como não foram isoladas as variáveis, ou seja, não dá para atribuir que esse valor, né, seja totalmente culpa do esteroide, ou se também dos outros hábitos que estão associados, porque a pessoa pode ficar mais ansiosa, pode ser uma pessoa que, aí você falou, aumenta a prevalência de abuso de outras substâncias que não sejam esteroides. Confunde, né? Tem a questão dos hábitos. Então, assim, o que a gente está levantando aqui a questão, e a gente falou, é justamente sobre as alterações diretas do esteroide no nosso organismo, mas também tem que se atentar para essas outras questões que também vêm junto, né, João? E isso também tá... E, Luca, não é uma coisa incomum o cara que usa esteroide, cara, usar outras coisas. Então, assim, que é mais então, comum assim, do que não. Exatamente, é isso que a gente estava discutindo. É mais comum o cara usar muitas outras coisas junto do esteroide do que o cara que usa só o esteroide. Claro, quase que 50%, agora eu vou usar a minha estatística, né? Quase 50% das pessoas que eu falei no Instagram usavam outros medicamentos que diretamente afetavam o coração. Sim. Então, assim, cara, imagina aqueles que nem entenderam o que é um medicamento. Porque às vezes um falava, você usa medicamento? Não, não uso. Eu disse, mas você tem certeza? Você não usa tamoxifeno? Você não usa isso? Você não usa aquilo? Ah, não, eu uso tal coisa, doutor. Aí, pô, já era uma coisa que a gente excluía. Então, assim, eu acho que esse número é maior do que 50%. Eu acho que é a maioria mesmo, Gui. Eu acho que a maioria que usa esteroide usa muitas outras coisas. Então, assim, é muito difícil da gente falar que é somente culpa do esteroide. A gente sabe que o esteroide tem a parcela de culpa dele. Mas todo o restante que está associado piora muito esse quadro. É isso, Luca. João, acho que se você puder aí dar uma sumarizada, então, em tudo que a gente falou, acho que ficaria legal aí para a galera aí desde o começo, né? Então, vamos dar a sumarizada para todo mundo entender. Primeiro que essa live não tem intuito nenhum de fazer apologia ao uso de esteroide. A primeira frase que o Luca disse é: a gente quer trazer conhecimento para vocês. A ideia foi trazer conhecimento, trouxemos evidência, não fizemos nenhum julgamento, independente de você querer fazer o uso ou não. É uma escolha pessoal. Escolha pessoal. A escolha pessoal. A gente está aqui para mostrar o que a gente vai investigar na nossa consulta, quais exames nós vamos pedir, se esses exames vierem alterados, o que nós vamos fazer de medicação, o que nós vamos fazer de aeróbico, o que nós vamos fazer de fitoterápico, dieta, seja o que for, e de orientação. E como nós vamos fazer o segmento desse paciente, eu acho que isso é o mais importante. Se o cara decide usar esteroide, isso que eu até falei no meu YouTube também, se o cara decide usar esteroide, ele tem que estar disposto a gastar dinheiro com proteção, com saúde. Ou ele gasta dinheiro com saúde, ou ele gasta saúde. Ele tem que escolher. Não tem meio termo. Então, se o cara quer usar esteroide e não tem um plano, tá fazendo cagada. Não tem como. Tá fazendo cagada. Ah, o cara quer usar esteroide, não faz um exame de sangue, eu não tô falando nem dos outros, um exame de sangue anual, tá correndo risco. Não mede a pressão. Não tá ferindo a pressão, pô. Tá correndo um risco desnecessário. Então, assim, toda vez que ele não paga com dinheiro, ele vai pagar com saúde. Eu acho que essa é a frase principal. Sim. Né? E, assim, o nosso objetivo vai ser sempre reduzir ou retirar o esteroide, mas sempre respeitando também a vontade, o desejo do nosso paciente. Correto, Gui? Deu para sumarizar, Luca? Exatamente, acho que deu para sumarizar. Perfeito. Né? Eu acho que se a gente bateu numa tecla, foi que realmente a gente orienta que as pessoas não façam o uso. Você falou, não, a gente não está recomendando. Pelo contrário, né, a gente está falando sobre os malefícios do uso e, quando a pessoa já usou ou está em uso, formas de diminuir o dano, né, João? Pelo menos procura um médico, né, cara? Pelo menos procura um médico. E outra coisa, nós três vamos tentar fazer mais pesquisas com atletas usuários de esteroides
E nós vamos anunciando isso no Instagram. Então, todo mundo que está assistindo essa live, que vai ver esse vídeo no YouTube depois, cara, se você é atleta, já vem seguir aqui nós três, certo? A nossa ideia é utilizar todo esse complexo que nós temos da USP para fazer pesquisa, não só porque vai fazer exames de graça para vocês. A ideia não é essa. Isso é um ganho secundário, né? A nossa ideia principal é trazer conhecimento para a sociedade médica. Hoje, se você colocar qualquer estudo no PubMed, no Google Acadêmico, pesquisando como conduzir um paciente usuário de esteroide, um ensaio clínico, não existe. Então, a gente não sabe, a gente está às cegas. Exatamente. O tratamento que tudo que a gente falou aqui, de todo exame, medicação, é tudo baseado em outras doenças que nós estamos tentando adaptar. Esse é o ponto. Perfeito. Então, assim, vai seguir nós três. Luca, qual é o teu Instagram? Meu Instagram é @Dr. Luca Lamana. E o seu, Gui? Dr. Guilherme Adani. Vocês não tem ponto, não? Só eu que tenho ponto? Cara, eu nem lembro se eu tenho O meu ponto não ou tem não. ponto. Mas Eu é isso, confesso que eu galera. não lembro. A gente vai tentar fazer essa live semanalmente. Né? A gente já estava fazendo, tivemos aí um período que a gente ficou um pouco mais instável nisso, mas a gente vai voltar a fazer semanalmente e trazer conteúdo também, tanto no Instagram quanto aqui, que possa ajudar aí com informação. E sempre que vocês tiverem dúvidas, sugestões de temas, mandem nas nossas caixinhas, mandem nos direct, porque tudo isso a gente vai anotar. E a ideia desse podcast é trazer conhecimento para vocês. Então, esse podcast é para vocês. Então, nós queremos saber o que vocês querem ouvir, o que vocês querem assistir. E, claro, futuramente tudo isso aqui vai mudar. A gente vai fazer um cenário bem melhor. Só falta questão de tempo. Exatamente. É isso? Vamos ver se deixar alguma pergunta aqui e a gente já finaliza. Pronto, Gui, dá uma olhada aí. Comentários para ti, cara. Nossa. Bastante comentário aqui, muito agradecimento pelo que eu tô vendo. Pessoal, obrigado pelos comentários. Lembrando que o link estava no YouTube, tá certo? Quem quiser assistir depois vai estar lá. Confere meu history, ou do Luca ou do Gui. Beleza? Acho que não. Ah, esse aqui mandou pergunta. Falei com você, beleza? Quais problemas que podem desenvolver falando de saúde de coração? Acho que a gente falou bem, Eduardo, disso daí. Somente para te parabenizar. Obrigado, Leonardo. Essa pesquisa a gente começou agora, então assim, a ideia é que façamos muitas outras, tanto para agregar a sociedade de fisiculturistas quanto a sociedade médica, que é o objetivo principal. Duda, obrigado. Beleza, senhores. Acho que por essa live é isso. Léo, brigadão mais uma vez. Tamo junto, pessoal. Qualquer dúvida, caixinha de nós três vai estar aberta e vocês mandem lá, tá bom? Isso aí, Valeu. Valeu, pessoal. Bastante interação, né? Cara, teve.